meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a luz do Senhor resplandeça sobre o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigado a todos vocês que nos permitem entrar na sua casa através desse veículo de comunicação. Queridos, hoje nós vamos dar continuidade àquilo que nós iniciamos na semana passada, né? Desde a semana passada a gente vem compartilhando aí da leitura do livro Esperança na Escuridão, do pastor Craig Groeschel, livro esse escrito a partir das experiências do profeta Abacuque. Na semana passada, então, nós vimos juntos que o profeta Abacuque, diante das injustiças, da violência, da maldade, da corrupção que a sociedade da sua época vivia, ele fez várias perguntas para Deus. E no fim ele entrou em crise, porque ele não entendeu como é que Deus poderia usar a Babilônia para disciplinar Judá. Hoje nós veremos que depois de Abacuque fazer as perguntas para Deus, agora chegou a hora do profeta prestar atenção naquilo que Deus iria falar com ele. Abacuque capítulo 2, verso 1, ele diz: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha e aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Mas antes disso eu quero fazer uma breve oração com você. Senhor, nós mais uma vez estamos diante da Tua presença, meu Pai. Nós queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados. Obrigado, Deus, por nos dar essa rica oportunidade de juntos, ó Deus, olharmos para a Tua palavra. De juntos, ó Deus, extrairmos princípios da Tua palavra para o nosso dia a dia. Dá-nos a Tua bênção, Senhor, neste momento. Fala conosco. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos, Senhor, e agradecemos. Amém? E graças a Deus. Irmãos, o pastor Craig, ele diz que muitas vezes é interessante a nossa postura diante da crise. Diante da crise, ou ficamos furiosos, e nesse momento o que nós mais queremos é dar vazão às nossas emoções, né? E não ouvir a Deus. Ou nós apresentamos as nossas dúvidas para Deus diante da crise, mas por nos preocuparmos muito com tudo que compete pela nossa atenção, não paramos para ouvir Deus de verdade. Não paramos para ouvir a resposta de Deus para nós. Por isso, depois de nós indagarmos a Deus sobre o que nos incomoda, a primeira coisa, irmãos, que nós precisamos fazer é parar. Parar e prestar atenção para ouvir a voz de Deus. E foi justamente isso que o profeta Abacuque fez depois que ele indagou o Senhor. Então, primeiro ponto, ouça a voz do Senhor. Eu queria te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez, seja sincero, qual foi a última vez que você teve uma conversa de verdade e ao vivo com outra pessoa? Uma conversa onde vocês se alternaram e prestaram de verdade atenção um no outro. Uma conversa sem celular, uma conversa sem TV, sem música, ou seja, sem nenhum tipo de distração. Eu acredito que bem poucos têm tido essa coragem e também esse hábito de se abrir com alguém para falar acerca dos problemas que têm enfrentado, infelizmente. Por isso eu também não fico admirado se a grande maioria também não tem prestado atenção naquilo que Deus está falando, porque andam muito preocupados com seus afazeres do dia a dia, andam correndo demais para poder parar e ouvir a voz de Deus. A verdade é que Deus está falando. A verdade é que Deus, ele quer muito falar com você. Então, por que você não diminui a velocidade para prestar atenção na voz de Deus? Você já parou para pensar que a correria do dia a dia, a sobrecarga, a crise que de repente provocou as suas dúvidas, enfim, tudo isso tem impedido você de reservar tempo, de se aquietar, para em silêncio ouvir a voz de Deus? O salmista, no Salmo de número 46, versículo 10, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Qual foi a última vez que você parou tudo, absolutamente tudo, e ficou quieto, atento à voz de Deus? O salmista diz: aquietai-vos. Não fique ocupado, ou continue correndo, mas aquiete-se.
Chega! Chega de correr! Chega! Pare! Ouça com atenção aquilo que Deus está falando. Você pode estar perguntando, mas pastor Júlio, como é que se ouve a voz de Deus? Abrindo a palavra dele, abrindo a Bíblia Sagrada e deixando o Espírito trazer verdade para a sua vida. Deus também fala conosco através das circunstâncias. É claro, se você parar, tempo suficiente para refletir, Deus também fala por meio de pessoas. E Ele fala diretamente por meio do seu Santo Espírito também. Pastor Cleide diz que Abacuque ele viveu um tempo bem difícil. Um tempo bem parecido com o nosso, um tempo bem difícil. E em tempos difíceis, a última coisa que nós queremos ouvir é que de repente eles ficarão ainda piores. No caso de Abacuque foi justamente isso que aconteceu. Depois ele contemplar o pecado da sociedade da época e achar que Deus estava indiferente a tudo, Abacuque ainda teve que ouvir que Deus estava trazendo a Babilônia para disciplinar o seu povo. Essa é a vida real. Na vida real as coisas nem sempre acontecem da maneira como nós esperamos, ou do jeito que a gente quer. E agora? E agora? Agora a saída não é ficar, sonhando com aquele tempo em que você fazia oração e Deus respondia, com aquele tempo que você tinha uma experiência com Deus que parecia ótima, Agora também, nesse tempo de dúvida, de incertezas, de dificuldades, de crises, agora também não é tempo de você abandonar tudo, porque de repente o Senhor não está fazendo aquilo que você anda pedindo. Não. Agora, quando nós estamos atravessando um período de luta com Deus, um período de dúvidas, de incertezas, o que nós mais precisamos agora é nos lembrar do significado do nome de Abacuque, que é lutar e abraçar. Ou seja, agora é momento de lutar com Deus em razão de tudo aquilo que não tem nos agradado, em razão de todas as nossas dificuldades, de todas as nossas incertezas, de todas as nossas dúvidas, mas simultaneamente também abraçar a Deus, mesmo quando tudo não fizer sentido, porque Deus é bom, porque Deus é digno de confiança. Essa é a melhor saída. Essa é a saída, que o profeta Abacuque encontrou. Lutar com Deus, mas ao mesmo tempo abraçá-lo. Perseverar, lutar com Deus em meio às nossas dúvidas. É isso que vai fazer com que você se aproxime mais do Senhor. É isso que Deus espera de você. Ele quer falar com você. Aliás, foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo quando ele experimentou aquilo que ele se referiu como espinho na carne. 2 Coríntios 12, versículos 7 e 8. Segundo esse texto, Paulo ele pediu por várias vezes que Deus o curasse, que afastasse dele aquele espinho. O Senhor, contudo, não atendeu a oração do apóstolo Paulo. Talvez nesse momento você se identifique com ele e esteja dizendo para Deus: olha, Senhor, por favor, cura minha esposa, cura minha mãe, cura meu pai. Senhor, por favor, acaba com esse problema aí que nós estamos enfrentando. No entanto, meus queridos, a Bíblia diz que o espinho na carne do apóstolo Paulo permaneceu. E Paulo soube que Deus estava permitindo aquilo a fim de ajudá-lo a se manter humilde, dependente do poder de Deus, e para fazer algo ainda mais impressionante do que apenas remover o espinho na carne. Deus disse a Paulo, 2 Coríntios 12, 9, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Deus disse para Paulo: olha, se eu retirar esse espinho da sua carne, você perderá a oportunidade de se aproximar mais de mim, de descobrir a importância da minha graça na sua vida. E aí então Paulo respondeu, 2 Coríntios 12, verso 9, a parte B: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias,
pois quando sou fraco é que eu sou forte. Perceba, Paulo apenas ouviu a resposta de Deus, mas como ele deu atenção a ela, isso mudou a vida dele. Isso trouxe poder, esperança para a vida dele. Então, quando nós paramos para ouvir a voz de Deus, isso pode mudar a nossa vida. Isso com certeza, vai mudar a sua vida. Ouvir Deus em momentos de crise e dar atenção à voz de Deus muda sim as nossas vidas. Você está disposto para prestar atenção naquilo que Deus tem para dizer? Ou para continuar a falar com você? Então comece a escrever. Escreva aquilo que você acha que Deus tem falado ao seu coração. Querido, a mudança, ela jamais vai ocorrer com você fugindo ou buscando consolo em outro lugar. A saída para a gente passar por momentos de crise é ter uma conversa franca com Deus. É abrir o nosso coração para Ele. Nós já vimos que Abacuque primeiro ele questionou Deus. Depois ele resolve prestar atenção. Agora ele vai tomar nota de tudo. Ele vai escrever aquilo que Deus está falando ao seu coração. Abacuque capítulo 2, verso 2. Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pastor Craig diz que Abacuque ele compreendeu que ele necessitava esperar tempo do Senhor. Ele precisava confiar em que Deus conhecia a melhor época para levar o seu povo de volta ao cume da montanha, retirar o seu povo do vale, retirar o seu povo daquela situação de angústia, de crise. Quando Abacuque ele toma nota da conversa com Deus, Abacuque ele estava nada mais, nada menos que criando um registro público para as futuras gerações, incluindo a nossa, para que nós pudéssemos ver o cumprimento das promessas de Deus. Por que Deus está pedindo para você escrever aquilo que Ele tem falado ao seu coração? Porque independente da nossa idade, o fato é que muitas vezes nós nos esquecemos das coisas. Eu me esqueço das coisas. Se eu não anotar aquilo que eu preciso fazer, eu esqueço. Quando eu vou ao supermercado, se a minha esposa não mandar um WhatsApp para mim com a relação das coisas que tem que comprar, eu esqueço. Se eu não escrever na minha agenda os meus compromissos do dia a dia, da minha semana, eu certamente esquecerei de alguma coisa. Daí a importância de você anotar tudo. Daí a importância de você registrar aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Pastor Craig diz que o nosso inimigo, o diabo, ele é especialista em roubar as sementes da verdade que Deus deseja plantar em nós. Por isso a importância de nós anotarmos tudo aquilo que Deus diz. Então, aí vai um conselho. Tem uma agenda. Escreva no computador. Passe a anotar as coisas que Deus lhe mostra, para que você não se esqueça. Registre as respostas de Deus às suas orações. Sabe por quê? Porque isso vai edificar a sua fé. Porque quando você está em crise, aí de repente você abre a sua agenda e você volta e começa a ler, por exemplo, a resposta que Deus te deu para uma determinada oração, essa fidelidade de Deus ela vai estar exposta bem diante dos seus olhos. A importância de você ter um diário espiritual é que a partir do momento em que você fica obcecado por conta dos teus problemas, que você entra em crise com a sua fé, então quando você vai ao diário espiritual e você começa a ler, você passa a observar como Deus foi fiel, como Deus foi fiel no passado. Quem deseja atravessar o vale, precisa sim conversar com Deus, prestar atenção naquilo que Deus está falando, mas também registrar, escrever aquilo que Ele está te mostrando. Eu quero te fazer algumas perguntas. Diante da crise que você está vivendo, qual que é a sua impressão nesse momento? Você acha que Deus está dizendo para você confiar nele? Ou você tem que acreditar nele, pois ele tem algo diferente para você?
Ou talvez ele esteja te conduzindo a tomar alguma atitude com relação a algum problema. Talvez ele esteja acreditando que, ou melhor, talvez você esteja acreditando que ele está usando essa provação para mudar alguma coisa no seu interior, para lhe ensinar, por exemplo, a ter paciência, a confiar nele, para edificar a sua fé. Qual a sua intenção nesse momento? Escreva isso, registre essas coisas. Agora, seja qual for a sua impressão nesse momento de crise que você vive, eu quero dizer uma coisa para você. Acredite nisso. A demora de Deus não é uma negativa dele. Lembra-se, como no caso da viúva persistente de Lucas capítulo 18. Deus só quer que você continue crendo e continue pedindo. Porque se Deus ele te fez alguma promessa, tenha certeza, essa promessa vai se concretizar na sua vida. É só uma questão de quando. Por isso, aí vai a terceira lição do profeta Abacuque, nesse momento em que Deus fala com ele. Quando nós estamos ouvindo a voz de Deus, prestando atenção, registrando aquilo que Deus tem dito para nós, é muito importante que a gente espere. Espere o momento de Deus agir. Abacuque capítulo 2, versículo de número 3. Olha o que ele diz: pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Peter Marshall certa vez diz: ensina no Senhor a disciplina da paciência, pois esperar costuma ser mais difícil que trabalhar. Ah, como para algumas pessoas esperar é algo tão difícil. Hoje em dia, com a tecnologia 4G no celular e à beira do 5G, então, o acesso à internet, a compra, ou melhor, a entrega de serviços, né, no mesmo dia, na porta das nossas casas, essa velocidade da internet tem feito com que o esperar hoje se torne mais difícil do que nunca. Essa é a grande verdade. Parece que Abacuque também não era fã em esperar, mas ele sabia que essa seria a terceira atitude a ser posta em prática a fim de sair do vale: esperar. Meu irmão, minha irmã, quando Deus te promete algo em sua palavra ou por outro meio qualquer, talvez você tenha que esperar um pouco, mas pode dar como certo o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Assim como o profeta Abacuque, talvez você já se perguntou, já perguntou para Deus, já prestou atenção naquilo que ele disse, já registrou as palavras, creu que ele lhe mostrou algo, agora espera. Espera e espera e espera. Eu sei que talvez por conta da espera você esteja com medo do que vai acontecer. Talvez, você esteja orando por uma pessoa, pedindo a cura, pedindo a conversão dessa pessoa, mas quanto mais você ora, mais ela fica doente, mais ela se distancia de Deus. E aí você faz o quê? Você espera. Talvez você esteja orando pelo seu cônjuge. Você ora pelo seu cônjuge, ora e nada. E aí o que você faz então? Então você espera. E espera mais um pouco. O pastor Craig diz que quando você sentir que o seu reservatório de fé estiver prestes a secar, lembre-se, Deus prometeu alguma coisa para você. E se Ele prometeu, vai acontecer. Mas será no tempo dele, não no seu. Sabe, parte da maturidade de toda aquela pessoa que diz que crê em Deus envolve esperar em Deus e nas suas promessas. Quem é maduro na fé, espera em Deus. Assim foi com Moisés e os hebreus. Deus tinha uma promessa para eles, dar a eles uma terra onde manava leite e mel, mas eles tiveram que esperar. Não uma semana ou duas, não um mês ou 3 meses, mas eles tiveram que esperar décadas. Assim foi com José.
Deus disse que ele seria um grande líder, mas antes disso, né, antes dele ser um grande líder, os seus irmãos o jogaram no poço. Depois ele foi parar na cadeia. Anos se passaram antes que Deus enfim cumprisse a promessa, alçando José à posição de segundo em comando no Egito. Assim é a vida real. Assim é a vida real, a vida com Deus. Em algumas épocas da vida, você só espera. Mas a pergunta que não quer calar: o que se faz enquanto espera? Tem muito crente que acha que enquanto se espera, não há nada que se possa fazer. Aliás, tem muito crente que enquanto espera, só murmura, só reclama, só age com indiferença para com as coisas de Deus. No livro Esperança na Escuridão, o pastor Craig traz um exemplo interessante. Ele pergunta qual é a função do garçom: esperar e atender os clientes que lhe pedem uma refeição. Segundo eles, nós deveríamos adotar uma atitude idêntica, tipo garçom. Enquanto esperamos, deveríamos servir a Deus. Servir a Deus o tempo todo, enquanto esperamos. Irmãos, nós precisamos aprender. Aliás, alguns já passaram da conta, né? Já passaram do tempo de que é preciso colocar em prática que o fato de você esperar em Deus não implica a inexistência de movimento. Não é porque você está esperando em Deus que agora você não vai fazer mais nada. Não é porque você está esperando em Deus que agora você vai viver indiferente para com Ele, para com a igreja dele e tantas outras coisas na sua vida. Na verdade, pode haver muito mais movimento quando se está esperando do que nunca. Mas alguém que de repente está me ouvindo nesse momento pode estar dizendo: mas pastor Júlio, isso é muito difícil. Esperar, servir o Senhor enquanto eu espero um emprego, servir o Senhor enquanto eu estou desempregado, isso é muito difícil. Esperar, servir o Senhor enquanto eu espero um namorado, uma namorada, isso é muito difícil. Esperar, servir o Senhor enquanto tem alguém doente em casa, servir o Senhor em meio a minhas dúvidas, servir ao Senhor com os problemas que eu tenho atravessado no meu casamento, esperar e continuar servindo com todos esses problemas, essas dúvidas, essas incertezas, continuar esperando e servir ao Senhor, isso é muito difícil, pastor Júlio. Eu queria lembrar você, leitor da Bíblia, você que tem atendido ao meu apelo e tem pelo menos lido o livro do profeta Abacuque. Eu queria lembrar você que mesmo Abacuque não entendendo o que Deus estava pretendendo quando ele disse que enviaria a Babilônia para disciplinar Judá, mesmo enquanto a promessa não se cumpria, Abacuque continuou servindo a Deus. Abacuque continuou fazendo aquilo que precisava ser feito. Assim deve ser todo aquele que almeja atravessar o vale. Mas para isso, enquanto você espera, você continuar servindo, para isso é preciso algo muito importante na nossa vida. É preciso ter fé. É preciso viver pela fé. Abacuque capítulo 2, verso 3. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. C.S. Lewis certa vez disse: eu estou certo de que Deus não deixa ninguém esperando, a menos que ele saiba ser bom para a pessoa esperar. Queridos, Deus não só deixou claro para Abacuque que ele iria punir os babilônios, como também disse o motivo pelo qual os babilônios experimentariam castigo. Abacuque capítulo 2, versículos 6 a 19. Ou seja, quando Deus ele revela os motivos pelos quais os babilônios seriam castigados, Deus deixou claro para Abacuque que ele sabia com exatidão tudo o que estava acontecendo.
Ou seja, Deus não estava sendo indiferente a tudo aquilo. Então eu quero dizer uma coisa para você. Espera em Deus. Sabe, você que não está servindo ao Senhor, volte a servir ao Senhor. Você que abandonou a sua igreja, volte para a sua igreja. Você que já está servindo, continue servindo. Tenha fé. Sabe por quê? Porque Deus sabe de tudo que está acontecendo. E no momento certo, as promessas de Deus, elas vão se cumprir na sua vida. Eu quero chamar a sua atenção para algo importante nesse momento. Capítulo 11 de Hebreus, nós encontramos a galeria dos heróis da fé. Ali, irmãos, você sabe, nós temos uma lista de muita gente que lutou, que esperou, que viveu pela fé e viu cumpridas as promessas de Deus. Pessoas que passaram por situações difíceis, grandes tribulações aparentemente impossíveis, e no final experimentaram um novo nível de intimidade com Deus, ao mesmo tempo que testemunhavam mais o seu poder. Alguns exemplos. Hebreus capítulo 11 diz que pela fé Noé obedeceu a Deus e construiu uma arca, salvando a sua própria família. Queridos, ele construiu uma arca em tempo que não chovia sobre a terra. Mas ele acreditou que Deus iria abrir as comportas do céu e derramar água, chuva sobre a terra. Ele acreditou. Pela fé, Hebreus 11 diz que Abraão e Sara receberam um filho que Deus lhe havia prometido, embora eles tivessem passado da idade fértil. Sara era estéril, Abraão avançado em dias, mas eles acreditaram na promessa de Deus de dar-lhes um filho. Ainda pela fé, Hebreus 11 diz que José superou a traição dos irmãos, a escravidão do Egito, as falsas acusações, o encarceramento lá no Egito. Para quê? Para salvar a nação de Israel. Pela fé, o povo de Deus, irmãos, deixou o Egito, atravessou o Mar Vermelho, que se abriu em ambos os lados para deixá-los passar. Essas pessoas que eu acabei de citar e outras que estão ali na galeria da fé, ali ninguém era perfeito, longe disso. Na verdade, todos tinham as suas lutas, as suas dúvidas, os seus erros, infidelidades, imperfeições, fraquezas, mas eles perseveraram na fé, eles esperaram em Deus, vezes e mais vezes. Então creia, pela fé você também vai resistir, pela fé você também vai conseguir atravessar esse vale. Pastor Craig diz que muitas vezes nós pensamos assim: como seria bom se tudo estivesse no nosso controle. Se tudo estivesse no nosso controle, nós não necessitaríamos ter fé. Nós poderíamos viver pelo nosso próprio entendimento. Nós poderíamos viver pela lógica e não por fé. Entretanto, quando você não compreende algo, quando você vive incertezas, é nesse momento que você tem a oportunidade de aprofundar a fé. Portanto, se o seu casamento ele está caindo em pedaços, sabe? E as pessoas à sua volta ficam dizendo para você: chega de lutar. Talvez a melhor coisa que você deva fazer, ou que vocês devam fazer, é se divorciar. Nesse momento, meu irmão, é que você tem que mergulhar fundo e se lembrar dos votos que vocês fizeram, confiando em Deus pela fé que todas as coisas são possíveis para Ele. Deus pode sim transformar o casamento de vocês. Quando seus filhos, sabe, tomarem uma decisão errada após a outra e todo mundo disser: essa juventude não tem mais jeito, essa juventude está perdida. Creia pela fé que Deus trabalha na vida do seu filho para produzir coisas boas, para produzir o bem. Sabe, não importa o que aconteça, continue a acreditar pela fé. Eu sei que nós estamos passando por momentos muito difíceis. Eu sei que está difícil para se alimentar no nosso país. Eu sei que está difícil colocar comida todo dia na mesa das nossas casas.
Eu sei que está difícil. Eu sei que está difícil manter o controle sobre as finanças. Eu sei. Eu sei que está difícil concluir aquele sonho, atingir aquela meta. Eu sei de todas essas coisas. Mas em nome de Jesus, seja obediente à palavra de Deus e pela fé, ofereça o seu dízimo, confie que Deus vai prover para você. É assim que nós somos chamados para viver, pela fé, andar pela fé e dando por vista, como o apóstolo Paulo nos ensina. Pergunta, então, o que Deus está te mostrando? O que Deus anda te mostrando? O que Deus está falando ao seu coração? Escreva. E enquanto você vai escrevendo, ou depois que você terminar de escrever, espere. E enquanto você espera, viva pela fé. Continue a crer. Insista. Um passo atrás do outro, dia após dia. Mesmo quando tudo estiver dando errado. Viva pela fé, não pare, não desista. Ande pela fé. Eu quero concluir. Hoje, você aprendeu que se você quiser atravessar o vale, você precisa estar disposto a, primeiro, ouvir a voz de Deus. Segundo, escrever o que Ele está dizendo para você, para que você não se esqueça da fidelidade dEle. Terceiro, esperar. E quarto e último, andar pela fé. Eu quero te fazer uma pergunta. Se você fizer todas essas coisas e as promessas de Deus não se cumprirem, você passou anos e anos esperando, envelheceu esperando, mas a promessa de Deus não se cumpriu. E aí? O que você faz? Aqui Abacuque tem mais uma lição primorosa para nós. Primorosa. Você sabia que somente na geração seguinte a de Abacuque foi que o Senhor cumpriu a promessa de punir os babilônios? Ou seja, Abacuque morreu e ele não viu a promessa de Deus ser cumprida. Sabe o que Deus está falando para você? Abacuque 2:20, somente a parte A. O Senhor, porém. O Senhor, porém. O pastor Craig diz que para nós jamais deveríamos nos esquecer dessas três palavras. O Senhor, porém. Então, querido, quando tudo se dissipar na sua vida, quando as ideias se dissiparem, o dinheiro se dissipar, a saúde, o emprego, ou seja, quando o controle sair das suas mãos, tenha fé e diga, o Senhor, porém, está no controle de tudo. Eu posso confiar nele, afinal, ele sabe o que faz. Quando os seus joelhos doem de tanto que você se ajoelha em oração, mas você não tem certeza de que Deus está te ouvindo, tenha fé e diga, o Senhor, porém, continua ao meu lado. Quando as pessoas zombarem de você, da sua fé, tenha fé e diga, o Senhor, porém, está comigo. Quando o diabo disser para você desistir, quando o diabo disser para você, não, o seu casamento não tem jeito, o seu filho não tem mais jeito, a sua empresa não tem mais jeito, tenha fé e diga, o Senhor, porém, continua comigo. Querido, Deus te ama. Deus te ama, minha irmã. Ele nunca vai te deixar. Deus nunca vai te desamparar. Deus nunca vai te decepcionar. Talvez Deus não faça exatamente o que você quer, mas Deus sempre vai ser fiel. Não importa o quanto as circunstâncias pareçam indicar o contrário, Deus sempre vai ser fiel. Então, em nome de Jesus, seja alguém tipo Abacuque, alguém que prefere afundar na fé a nadar sem ela. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana cheia da presença dele. Um grande abraço. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia do